40 anos, derrota, dinheiro, profissão, casamento, carro, casa, amigos. Parece que está tudo indo mal, tudo indo muito ruim. Bom, se você realmente está vivendo algum desses problemas, eu tenho certeza que esse conteúdo, essa reflexão pode te auxiliar em muito. Então não perca realmente essa oportunidade e invista um pouco do seu tempo. Lembrando que sensação ruim é uma situação e condição ruim é outra, é claro. E de quem realmente é essa culpa? Posso mudar tudo? As pessoas têm essa dúvida. Lembrando que as minhas ações vão gerar reações sempre. Então, é muito importante que se entenda isso, porque você acaba sabendo que, na verdade, é o autor ou a autora de tudo que acontece realmente na sua vida. E muitas vezes também o seu comportamento muda o jogo de uma forma a qual você vai ver que acaba ficando tudo resolvido. E o game fica muito melhor do que realmente se era antes. E você passa a dar risadas de uma situação a qual você antes chorava ou de situações. Então, preste muita atenção, fique comigo até o final desse vídeo e eu tenho certeza que esse vídeo vai colaborar em muito de forma geral na sua vida. E é claro que primeiro vamos falar aí de dinheiro, né? Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no canal. E voltando já a falar de dinheiro, é uma coisa muito engraçada, mas eu deixei já para o começo porque tem um monte de gente aí, na verdade, falando que o dinheiro não é necessário, que realmente dá para viver com pouco e ser feliz, e blá blá blá, e blá blá blá, tal, não sei o quê. Felicidade não tem nada a ver com o dinheiro, mas o dinheiro pode fazer com que você tenha um pouco mais de tranquilidade e, consequentemente, fique mais feliz, tá? Agora, é claro que se o dinheiro não traz felicidade, a pobreza realmente traz, a falta do dinheiro, né, a escassez, as necessidades, enfim. Então, não vamos misturar uma coisa com a outra, né? E falando do dinheiro, o que que acontece? A pessoa vive lá 40 anos de idade, como eu vivi. 35 anos de idade, né? Eu vivi 35 e daí sei lá, 34, e daí um dia eu falei, trabalhando todos os dias e etc, tal, né? Recebendo pouco, trabalhando bastante, e um belo dia eu falei, eu não tenho nada. E quantas pessoas realmente aí que não estão hoje com 35, 36, 37, 38, 39, sei lá, com quantos anos, né? 40, e daí então se deparam com essa situação, né? Ó, já trabalhei tanto, já fiz tanta coisa e realmente eu não consegui alcançar aí sequer uma posição mais próxima daquilo que realmente eu sonhava lá atrás para minha vida, né? Então, dentro desse contexto, aí vem o que? Aí vem a frustração, porque você está acordando, né, para uma situação que antes talvez você não dava tanta atenção. E daí vem a frustração, vem o desânimo, vem o cansaço, né? Vem aquela vontade às vezes de abandonar tudo, né? Vem o mau humor, vem o nervosismo. Então é uma mistura aí de sentimento, de emoções, né? É uma situação realmente muito delicada. E querendo ou não, sempre as pessoas tentam separar aquilo que está junto. Por quê? Porque somos uma mistura de pessoa com profissional e etc, e etc e tal, né? Então, olha, até rimou, que legal. Bom, então, o que que acontece? Dentro dessa situação, a gente deve entender que por mais que a gente queira separar as coisas, teremos dificuldade sempre, né? Então, quando percebemos realmente que estamos distante daquilo que queremos, quando percebemos que não alcançamos os resultados que gostaríamos de ter, né? Se deparamos com essa situação, é como se ligasse o interruptor da lâmpada, né? Vai acender realmente aí uma outra situação, condição mental para você, um outro estado até espiritual. Né? E você já também vai entender, né, aonde você está realmente nesse período, nesse percurso da vida e começa a ficar mais preocupado. Será que eu vou chegar lá no final da minha vida sem ter uma certa estrutura? Enfim. Bom, e com isso, é claro que o primeiro local onde realmente esse ato, esse efeito vai afetar é dentro do profissional, dentro da sua profissão. Porque você começa a questionar, será que eu fiz uma boa escolha quando eu decidi realmente seguir esse caminho? Né? Então, mas eu não decidi, eu segui por necessidade. Todos nós realmente escolhemos. Mesmo por necessidade, você acabou cedendo e não fez força de mudar mais. De certa forma, você acabou se acomodando com a situação.
né? E é natural que muitas vezes isso ocorra. Bom, mas aí dentro do contexto, o que acontece? Isso acaba já afetando aí a questão profissional de forma direta, quando não deveria. Quando você, na verdade, deve pensar aí como que você pode remanejar. Vá realmente trabalhando, vá seguindo realmente o mesmo rumo, com paciência, com paz, com tranquilidade. Entenda, procure entender melhor a situação, procure remanejar a sua vida de forma a qual você comece a ter o resultado e use a sua atividade profissional agora como um trampolim para que você realmente dê o próximo passo a nível profissional e vá para um estágio onde você comece a ter um resultado melhor e, é claro, com isso chegar mais próximo daquilo que você desejava. Mas é fato que é difícil de controlar aí essa situação. Eu me recordo quando eu passei por isso, a primeira coisa que me vinha na cabeça a todo momento era me desligar dessa atividade profissional e eu nunca, na verdade, passei naquele momento a pensar que não era a atividade profissional que estava me fazendo mal, quem estava me fazendo mal, antes de mais nada, era eu mesmo. Então, eu com os meus comportamentos, com a minha teimosia, realmente com a minha ignorância, né? Com aquele desejo realmente de permanecer onde eu estava, da forma que eu estava, é que realmente vinha fazendo mal e não o trabalho. Se eu me portasse de forma diferente aí na minha vida profissional, é claro que eu ia estar numa outra condição, né, financeira, mas não, né? Permaneci dentro de uma atividade operacional, né? Por durante muito tempo e é claro que isso fez com que eu não conseguisse realmente juntar nada, não conseguisse capitalizar nada, né? E nem ter aí uma boa estrutura financeira, né? Muitas vezes eu me lembro realmente de faltar aí no final do mês, né, próximo do pagamento, de faltar coisas básicas em casa, né? Isso era uma coisa quase que natural todos os meses. Então, como que se conseguiria guardar aí algum dinheiro para promover aí alguma ideia, para poder estudar, fazer um curso diferente? Porque, na verdade, não é nem tanto o dinheiro que faz com que você consiga se promover, é o conhecimento. Né? Quando você tem o conhecimento e daí você tem um pouco de dinheiro, claro que acontece um milagre grande porque você usa o dinheiro a seu favor, né? Promovendo as suas ideias, né? Que estão relacionadas ao conhecimento, tá? Bom, mas aí o que acontece? Você passou boa parte da sua vida dentro dessa atividade profissional, não aprendeu nada realmente que pudesse fazer com que você tivesse um desenvolvimento financeiro, né? E as pessoas, na verdade, falam: ah, mas eu trabalhei minha vida inteira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode trabalhar, aí depende a forma a qual você trabalhou. É isso que você precisa entender. Se você trabalha numa atividade que tem uma remuneração ruim, a conta não fecha, o negócio é matemática. Né? Você ganha R$ 2.000 por mês, gasta 1.930, sobra R$ 70. Você precisa de 1.000 anos para você ter um valor considerável, né? E aí você não vive 1.000, então, quer dizer, pense nisso, né? As informações estão aí realmente para que você abra os seus olhos e para que você realmente comece a enxergar aí que as coisas funcionam dessa forma, né? As contas, elas são efetivas. A matemática, na verdade, ela oferece essa oportunidade de visão para todos, né? É que muitas vezes estamos tão distraídos com outras coisas que acabamos realmente não fazendo conta daquilo que se deve realmente fazer, inclusive do tempo, e deixamos o tempo passar como se nunca fôssemos realmente morrer, né? Bom, então, falando aí realmente dessa questão da profissão, é claro que você deve entender também que um negócio seu vai te oferecer mais privilégios com relação ao resultado se você tiver um conhecimento. Por quê? Porque se você tem o conhecimento, você consegue fazer o seu negócio crescer, né? O seu negócio realmente oferecer mais resultado para você. Já é diferente de estar trabalhando como CLT, trabalhando como colaborador aí dentro de uma empresa ou colaboradora. Por quê? Porque aí você sempre vai depender aí de algum critério de avaliação que muitas vezes não é nem profissional, é pessoal, de pessoas que estão num cargo acima de você, para que você consiga ganhar aí um aumento, muitas vezes que acaba sendo quase que sem sentido, né? Bom, e você só percebe isso depois daquele sacrifício todo, né?
E daí então vem a questão do casamento. Ó, falamos lá do dinheiro, da profissão, e é claro que o casamento vai ser de certa forma afetado. Por quê? Porque todo mundo sofre, você faz realmente as pessoas que estão com você aí, seja sua esposa, companheira, o seu companheiro, os seus filhos, você faz com que todo mundo sofra de certa forma, a escassez faz com que todo mundo sofra. Né? E depois, quando você realmente está num estado alterado, né, a nível psíquico, onde realmente esses sentimentos, essas emoções estão à flor da pele, é claro que você não vai conseguir se controlar da forma que deveria para com relação à relação, né, da sua família, né, para com a sua família. Né? Então isso causa realmente vários distúrbios. Né? E daí então causa distúrbios que vão acabar fazendo com que você confunda as coisas, né? Ah, não existe amor, não existe respeito, não existe isso, não existe aquilo, quando na verdade o que há é um desgaste causado muitas vezes por você, né? E muitas vezes as pessoas que estão aí do seu lado, a sua família, elas são capazes de viver com você na paz por durante muito tempo, mas você resolveu realmente mudar e daí então você acaba causando muito conflito. E eu sei que toda mudança, na verdade, só vem com muita energia, mas devemos canalizar isso para o lugar correto, de forma adequada. Né? Você precisa criar aí uma revolta para você mudar de vida, não para você descontar nas pessoas que estão aí à sua volta, do seu lado, te apoiando, que te apoiaram por durante bastante tempo. Né? Então pense nisso, respeite, entenda que as relações são uma troca sempre, né? Aquilo que você realmente oferece é aquilo que você vai receber. Então é muito melhor, na verdade, você oferecer aí o carinho, o amor, né? A compreensão, a dedicação, você compartilhar os problemas, conversar, ver se realmente as pessoas fariam da forma que você pensa em fazer, né? E estou dizendo com relação à sua família, tá? Que você realmente procure entender aí toda a situação, todo o contexto. Agora é claro que são situações e situações, né? Existem casamentos que já não iam bem, aí a pessoa começa a se movimentar de forma diferente, querendo um progresso, tal, não sei o quê. Aí, enfim, né, se esse relacionamento tinha uma base de interesse com relação a alguma coisa e a pessoa passa realmente a modificar alguma coisa que é do interesse do outro, do companheiro ou da companheira, aí é claro que tudo realmente vai de água abaixo. Mas precisamos, já falando de casamento, prestar muita atenção se realmente, às vezes, o problema está no outro ou se está na gente. É isso, na verdade, que devemos pensar. Por quê? Porque assim, é fato que sempre o problema é dos dois, porque se há uma relação, não tem como ser uma relação sozinha. Né? E aí, o porquê, na verdade, perdurar, levar isso adiante se realmente não está dando certo? Se não existe sentimento, se não existe propósito mais, se não existe mais carinho, afeto, compreensão, amor, né? Então, precisa-se fazer um balanço com relação a isso e entender um pouco mais de cada relação. Não existe uma receita pronta para todo mundo, mas é necessário fazer uma reflexão e pensar para que você realmente consiga entender aí um pouco melhor o seu relacionamento e, é claro, chegar à conclusão de que se realmente é necessário que você perdure, acredite nessa relação mais um pouco, ou que você realmente se afaste e procure viver a vida aí de forma diferente. Bom, não quero, na verdade, incentivar ninguém a deixar aí, né, os seus parceiros, as suas parceiras, né? Eu quero realmente que com esse conteúdo as pessoas tenham um pouco mais de consciência que relações não vão funcionar com alguns interesses. É engraçado que as pessoas, na maior parte das vezes, elas começam a se relacionar pensando em coisas secundárias, como por exemplo dinheiro, atração física, sexo, atração intelectual, né? Atração por influência, atração por poder, e depois, numa certa altura do campeonato, elas começam a questionar que o relacionamento não dá certo. Mas como que um relacionamento vai dar certo se o relacionamento precisa de uma outra base, de um outro alicerce? Né? E a base é o que? É cumplicidade, é amor, é compartilhar, é carinho. Né? Então, hoje eu percebo que existe muitos relacionamentos, já aproveitando esse gancho, né? Que existe muitos relacionamentos que não deram certo e não vão dar, porque a base não foi essa. Né? Você sabe realmente quando o seu parceiro, a sua parceira gosta de você, não gosta, mas tem pessoas que estão vendo e continuam batendo na tecla e elas são submissas e elas pagam o preço realmente de viver mal. Né?
E daí então junta mais a questão que eu já falei relacionada ao trabalho, a não conseguir resultado, depois um casamento ruim. E essa soma, ela é muito pejorativa, ela vai fazer muito mal para você, para a sua saúde, para a saúde das pessoas que realmente gostam de você. Então tome um pouco de cuidado. E aí, é claro, vem aquela situação também para com os amigos. Muitas vezes entendemos no decorrer desse período que os amigos já que construímos, eles não são mais tão, na verdade, eficazes para aquele momento, porque a gente mudou. E as pessoas muitas vezes querem continuar da forma que elas querem, né? E é um direito de cada um, realmente existe o livre arbítrio, né? Então, dentro desse contexto, muita gente vai viver aí de vaidade, vai viver realmente se enganando o resto da vida. E esses amigos podem ser pessoas assim, e você quer agora algo diferente. Então, vai haver realmente um conflito e é necessário que você entenda a necessidade de afastamento ou de aproximação de cada um. Aí é com você, as relações são suas, foi você que construiu. E se você não está se sentindo bem, não está à vontade, pode ter certeza que você precisa mudar os ambientes onde você frequenta, você precisa se afastar de algumas pessoas, se aproximar de outras, ou às vezes buscar a solidão para que você consiga fazer as reflexões necessárias, alinhar realmente a sua vida e conseguir aí ter um resultado totalmente diferente. E é claro que eu sei também que muitas vezes as pessoas estão aí trabalhando, se dedicando, estão cansadas, não conseguem ter folga, trabalham até em 2, 3 empregos e aí ficam pensando, eu não tenho sequer um carro e uma casa. Bom, claro que não adianta, na verdade, você ter agora, nesse exato momento, o carro e a casa, porque dentro dessa condição financeira que você tem, você não consegue sequer aí arcar com as despesas de manutenção da casa, do carro. Por quê? Porque tem impostos, tem manutenção, tem paredes a pintar, tem problemas na parte elétrica, tem problemas no encanamento, né? Tem problemas na alvenaria da casa, o carro é a mesma coisa, problema mecânico, problema na pintura, problema na parte elétrica, enfim, né? Então, você precisa entender que, antes de mais nada, a base realmente está relacionada ao dinheiro e quando você melhora realmente os seus ganhos, quando você busca outras alternativas, você consegue sim, através do dinheiro, passar a ter um pouco mais de conforto, comodidade, um pouco mais de tranquilidade. Porque é uma coisa que, assim, o simples fato de poder aí passear um final de semana, de comer algo que você realmente deseja, de ter um pouco mais de prazer na vida, vai fazer com que você se torne uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais leve, uma pessoa mais suave. Bom, então, entendendo que esse é o jogo e o contexto, foi assim realmente que eu decidi lá atrás mudar a minha vida. E daí então, o que eu fiz com relação à minha vida, espero que sirva de exemplo para você. Eu trabalhava assim como funcionário, não tinha nada, tinha, na verdade, o dia para trabalhar e a noite para jantar, né? As pessoas falam assim, o dia para trabalhar e a noite para comer aí. Bom, era bem assim a minha vida. E, na verdade, tinha pouco tempo para mim, pouco tempo para a família e etc. Era uma vida realmente muito complicada. E, é claro, muita canseira e pouco dinheiro. E daí então, o que acontece? Eu fui fazendo as contas e fui vendo que não adiantava eu trabalhar que nem um cachorro em 2 empregos, porque o que sobrava no final do mês era muito pouco. Então eu falei, pô, tem muita coisa errada, não é uma coisa só que está errada. E a primeira coisa que eu encontrei errada é que eu passei muito tempo sem realmente me preparar a nível profissional, sem buscar uma outra alternativa, sem ter uma perspectiva. E eu deixei o tempo me levar, e é claro que ainda no meio do percurso eu acabei me perdendo com relação ao uso do álcool, tabaco, outras substâncias aí, que fizeram com que as distrações, né, em alguns ambientes, bares e etc., aí, né, fossem muito grandes e eu perdesse muito mais tempo. E perdendo esse tempo de forma a qual eu, por durante essas interações aí nesses ambientes, né, eu não pudesse, na verdade, produzir e nem buscar conhecimento para conseguir aí uma produção futura. E ainda levando em consideração que eu deixava nessas noitadas, nessas baladas aí, eu deixava ainda quase todo o valor, na verdade, que sobrava, o pouco valor que sobrava, eu ainda acabava, né, depositando nessas festas aí. Então, dentro desse contexto, eu acabei realmente me perdendo, né? E daí então se passou muito tempo para que eu, na verdade, conseguisse entender que era necessário buscar o conhecimento e aplicar esse conhecimento
para buscar realmente aí o resultado que eu sempre sonhei. E não era, enfim, tanta coisa assim a princípio, mas era necessário ter uma casa, era necessário ter um negócio, era necessário ter um carro, era necessário poder optar em sair ou não sair. Porque uma coisa é você não sair por opção, outra coisa é você não sair por necessidade. Uma coisa é você não comer algo por opção, outra coisa é você não comer algo por necessidade. Né? Então, assim, você poder oferecer um pouco mais para sua família é opcional, desde que você tenha condição. Agora, tem pessoas que não podem oferecer porque não têm realmente, não tiveram o direito realmente a isso, né? No sentido de ter aí uma estrutura financeira melhor. Então é importante realmente que você repense aí na sua vida, faça como eu, isso era uma coisa que eu entendo que mais me incomodava, né? E graças a Deus, com isso, né, com essa mudança, eu consegui outras mudanças também, porque eu passei a enxergar que é realmente possível, eu passei a enxergar outras oportunidades, né? Passei realmente a perceber que existiam muitas coisas à minha volta e eu tinha uma dificuldade tremenda realmente em ver. Passei a cuidar mais da minha vida, passei a oferecer um pouco mais de carinho a mim, de amor realmente a mim. Né? E é claro, transferir isso para as pessoas também que estão ali na luta comigo, né? Para as pessoas realmente da família. Então, acredito que ainda está em tempo de você retomar a sua vida, de você entender que a responsabilidade é toda sua e que você, no final das contas, sempre foi e será o causador e o responsável, a causadora responsável por tudo o que está acontecendo na sua vida, porque foram as ações passadas aí que você teve, né, que fizeram com que você realmente alcançasse esse resultado que você tem hoje. E enquanto a vida, a esperança, pare com isso de ficar dizendo que não dá tempo porque você está com essa idade ou com aquela idade. Isso não é, na verdade, justificativa para que você consiga resolver a sua vida. Agora, uma coisa é fato e eu quero te alertar, é que o tempo realmente ele está passando e existe uma trajetória, existe um percurso aí por durante a vida das pessoas, né, a minha, a sua e de outros. Então, dentro desse contexto, é importante você, na verdade, se situar, né? Veja onde você está, veja quanto tempo supostamente você tem. Não é o que você, na verdade, acredita, nem a base será realmente aí uma pesquisa, uma perspectiva, não é nada disso. Na verdade, você deve entender que ninguém vai viver 150 anos. Tá? Então, dentro do contexto, não tenha medo da morte, porque ela vai chegar. Agora, tenha medo de perder a vida aí, agora, nesse exato momento, vivendo. De realmente deixar com que a sua luz apague, que a sua energia vá embora e você não consiga mais causar o efeito positivo nas pessoas que estão aí à sua volta. Comece a buscar aí um verdadeiro propósito para que você consiga mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão à sua volta. E eu tenho certeza que se você realmente não compreendeu muita coisa desse vídeo, voltando e compreendendo, a sua vida vai mudar sim. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que de certa forma estão passando por momentos difíceis e você conhece. Eu peço essa gentileza e que Deus realmente abençoe a vida de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aí, né? Deixe o seu comentário, que é muito importante realmente para esse simples trabalho. Deixe aí o seu comentário, a sua experiência, porque vai tanto auxiliar nesse trabalho simples, quanto também vai auxiliar na vida de outras pessoas que vão ler esse comentário. Então faça isso. Realmente, procure dessa forma mostrar que você é uma pessoa grata por aquilo que você recebe e pode ter certeza que o mundo vai te oferecer muito mais. E esse canal tem o intuito de fazer com que você que está aí do outro lado se desenvolva, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E é claro, vá para o próximo nível, porque isso vai fazer com que você tenha muito mais prazer e satisfação. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!